Oi, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês aí. Tia Suzy está com muita saudade. Toda vez eu falo, né? É porque é muita saudade mesmo, muita saudade que não cabe no meu coração. Mas em breve eu creio, em nome de Jesus, vamos continuar orando, que a gente vai voltar a se ver, logo se abraçar e cantar aqui no IPC Kids para o Senhor. Amém? A nossa historinha de hoje é muito especial. Como vocês lembram, todo ano aqui no IPC Kids a gente comemora o Dia da Igreja Perseguida, o DIP. E a gente já falou sobre a Coreia do Norte, a gente já falou sobre a China, a gente já falou sobre a Índia, mas especialmente hoje eu escolhi falar sobre a Índia outra vez. A Índia é um país muito difícil, porque é muita gente. E eles adoram a muitos deuses. Tudo na Índia pode ser um deus. E eles precisam conhecer o verdadeiro Deus. Eles precisam conhecer do amor de Jesus. E muitos missionários têm ido falar do amor de Jesus na Índia para que eles possam conhecer o verdadeiro amor de Deus. A Índia, que tem essa bandeira linda aqui. Semana passada a gente conheceu, né? Viu a nossa cidadania, a gente viu a nossa bandeira linda do Brasil. Hoje estamos aqui vendo a bandeira da Índia, que também é muito linda. Na Índia é um povo que gosta muito de se enfeitar. E como eu falei, eles adoram outros deuses, muitos deuses. Às vezes não dá nem para contar de tantos deuses que eles adoram. E a gente sabe que só existe um verdadeiro Deus. O nosso Deus que está no céu, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá na Índia, na nossa história que a gente vai conhecer hoje, é de uma família muito especial, que tem um menino que o nome dele é Raghu. Decora o nome dele, Raghu. Mas eles não conheciam Jesus ainda, eles não conheciam sobre o Deus verdadeiro. E na sua família, eles acreditavam que o boi, marido da vaca, era um Deus. Já pensou? E todo ano eles tinham uma festa para adorar o boi. Eles enfeitavam o melhor boi que eles tinham lá na sua fazenda, enfeitava todo o boi, botava coisas assim, colares bonitos em cima do boi e ia para a festa, levava, né? Ia com a família, ia na carroça, levava aquele boi bonito, né? Todo enfeitado, porque ia ter uma competição. E aí eles iam ver naquela competição qual era o boi que ia ganhar, qual era o boi que ia ser celebrado naquela festa, qual família que ia ganhar. E a família de Raghu estava muito empolgada. Raghu estava numa alegria só, porque ele prometeu ao pai dele que o boi da família dele era que ia ganhar essa festa nesse dia. Tava tudo certo. E eles pegaram suas coisas e foram lá para a festa. Quando eles chegaram lá, no caminho da feira, Raghu pisou num espinho. Nossa, um espinho enorme. Ele sentiu uma dor, sabe? Ele gritou, a família dele já estava andando lá na frente e ele parou, ele gritou de dor e ele conseguiu tirar aquele espinho e o pai dele ficou preocupado. Como é? Porque na competição do boi, o Raghu ia ajudar a segurar o boi. A competição era o boi que corresse mais rápido e quem que ia conseguir segurar. E Raghu queria ganhar isso para a família dele. Ele estava muito feliz. Ah, mas e agora? Com o pé machucado, como é que ele ia fazer? E ele ficou muito triste, mas ele respirou fundo e disse, não, tá tudo bem. Não está doendo, dá para aguentar. E foi mesmo mancando, e foi para a feira. No caminho, lá na feira, antes de ter a festa do boi, Raghu fez uma coisa muito feia. Ele era acostumado de vez em quando fazer isso. Ele passou por uma banca de bananas e ele roubou uma banana, colocou no seu bolso e saiu de fininho. Que coisa feia, né? Roubar é pecado. Tudo
que a gente pensa, fala ou faz que desagrada a Deus, como a tia sempre ensina, é pecado. E ele roubou aquilo, nem ligou, foi-se embora. E aí eles estavam se preparando, né, lá para a festa, mas de repente ele escutou uma música diferente que ele nunca tinha ouvido na redondeza lá do lugar onde ele morava, da fazenda, nem da tribo que ele vivia. Ele nunca tinha ouvido um som tão bonito, uma música tão bonita. E ele saiu à procura, onde está essa música? De onde vem essa música? E ele saiu correndo com o irmão dele. Ele tem um irmão mais ou menos da idade dele. Ele pegou na mão do irmão dele e saiu entre o povo procurando. E quando ele viu, tinha umas pessoas juntas assim ao redor de outras pessoas. E ele ficou super curioso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Era um missionário. O missionário estava ali falando para aquelas pessoas que Deus era o único Deus verdadeiro, falando sobre o amor de Jesus. E Ragu ficou muito interessado com aquela música, com aquela história. E o missionário entregou para Ragu um folheto que contava histórias sobre Jesus. Ele pegou o folheto e logo antes que alguém visse, colocou na burca dele aqui, ó, escondidinho, abriu um caminho entre a burca e colocou o folheto ali dentro para o pai dele não ver, para o irmão não ver, ninguém ver que ele tinha pego o folheto daquele missionário, porque aquele missionário estava contando uma história diferente da que eles tinham ouvido a vida inteira, que só existe um Deus. E ele chegou mais perto e descobriu de onde estava vindo aquela música. Aquela música estava vindo de uma caixa preta, que era um tipo de teclado, né, que nós temos hoje em dia na igreja. E o amigo do missionário estava lá tocando e cantando músicas. Ai, como ele ficou feliz! Ele ficou apaixonado por aquele instrumento. Ele disse: ai, meu sonho é aprender a tocar esse negócio. É muito lindo. O dia passou e o pé de Ragu começou a doer, a doer. Como era que ele ia participar da festa, não é? E aí, mais tarde, o pai dele começou a ficar muito feio, ficou inchadão, ficou vermelho. E aí, como era costume lá da aldeia deles, o pai dele chamou um homem curandeiro. É como se fosse um médico, só que é um médico que pede aos deuses, que pede aos espíritos que venham curar. E aí chegou aquele homem, que era o curandeiro lá da aldeia, e foi falar com Ragu. E fez lá, sabe, as suas orações, e fez lá seus pedidos, e fez lá as suas coisas, e pediu para Ragu ser curado. Prestem atenção que o curandeiro ele tem um colar assim, que é de corda. O Ragu também tinha. Aqui, ó, tá vendo no pescoço do Ragu? Também ele usava esse mesmo colar. Eles acreditavam que esse colar trazia proteção. Por isso que eles usavam. E a gente sabe que a nossa proteção está em Jesus. Que a nossa proteção está a orar ao Senhor para que Ele venha cuidar de nós, cuidar da nossa vida. Mas eles acreditavam assim, foi assim que eles aprenderam. E ali o curandeiro fez as suas coisas e foi embora. Mas nada de Ragu ficar melhor. Mas ele estava com tanta vontade de ajudar o pai dele a ganhar aquele campeonato, ao boi da família dele ser o ganhador, que ele enfrentou a dor e correu atrás do boi e conseguiu segurar. Nossa, o pai de Ragu ficou super orgulhoso dele, muito feliz, e ele também, porque ele conseguiu. Mas isso não foi bom, gente. Porque de noite, quando ele voltou para casa, nossa, como esse pé ficou inflamado, doendo, ficou muito feio. Ele sentia muita dor e ele começou a chorar. E ele começou a pedir ao pai: meu Deus, eu vou morrer, pai, eu vou morrer, o que é que eu faço? E aí,
o pai dele mandou chamar de novo o curandeiro. Pelo amor de Deus, né? E o curandeiro fez outras orações, fez outras coisas, mas o Ragu não estava sentindo bem. O Ragu não estava. E sabe o que mais? Ragu ficava lembrando daquelas palavras do missionário, que existe um Deus único e verdadeiro. Na cabeça dele ficava ele se lembrando. Só que tinha um problema, gente. Lembra que o Ragu ganhou um folheto? Ele não sabia ler direito. Ele estava indo para a escola, mas ele ainda não tinha aprendido a ler. E ele não sabia o que aquelas palavras diziam. E aí Ragu ficou de cama de verdade, muito doente, muito doente. Mas aconteceu uma coisa muito especial. O missionário estava passeando pelaquela vila, pelaquele lugarejo onde Ragu morava e parou justamente na frente da casa de Ragu e começou a conversar com o pai dele. Começou a falar com o pai dele sobre Jesus. E o pai dele fez: meu filho está muito doente, porque o pai de Ragu estava muito preocupado. Meu filho está de cama, ele furou o pé e ele enfrentou lá o touro e agora ele está muito doente. E aí o missionário disse assim: eu posso entrar? Eu posso pedir a Deus para curar o seu filho? E o pai de Ragu disse: pode. E aí o missionário entrou na casa do Ragu e quando ele viu Ragu, ele logo reconheceu: eu conheço você, você foi aquele menino que eu dei um folheto. Aí o pai de Ragu percebeu que ele tinha dado alguma coisa para Ragu, aí se intrometeu e disse: ele já leu. Mentira, ele não leu, o pai nem sabia que ele tinha aquele folheto, mas para desconversar, eu acho. E aí o missionário tinha um remédio na sua bolsa, fez um remédio, pediu a mãe do Ragu para ferver uma água, pegar uma bacia, colocar uma água quente, colocou um remédio e aí ele mandou o Ragu colocar o pé dentro daquele remédio, daquela aguinha quente, daquele remédio que ele tinha no bolso, mas ele orou, colocou as mãos sobre o pé do Ragu, sobre as pernas do Ragu e pediu ao Senhor Deus: Senhor Deus, cura os pés de Ragu, que toda infecção, que toda dor que ele esteja sentindo, que saia em nome de Jesus. E aí ele foi embora para casa e todos foram dormir. Naquela noite, Ragu dormiu bem, no outro dia já ficou melhor, mas quando foi na noite seguinte, Ragu continuou sentindo dor. E aí ele chamou a sua mãe e disse: mãe, eu ainda estou sentindo dor. Eu acho que os deuses estão chateados com a gente, porque a gente foi procurar saber do Deus desse novo missionário. Será que eles estão chateados? Será que eu vou morrer? A mãe dele disse: não. O missionário mandou eu ficar fazendo esse remédio no seu pé mais vezes, então vamos tentar mais uma vez. E mais uma vez a mãe de Ragu fez aquele remédio, colocou no pé do Ragu e no outro dia ele amanheceu novinho em folha. Foi até para a escola. E Ragu foi para a escola, ficou bem melhor e estava lá na escola porque Ragu agora queria era aprender a ler. Porque ele queria tirar o folheto que estava escondido no seu turbante para ele ler que palavras eram que tem ali. Porque ele queria saber tudo sobre Jesus, ele queria saber outras coisas sobre Jesus. E ele foi para a escola. Só que quando chegou na escola, o professor, em vez de dar aula de língua, de português, né, da língua deles, ele começou a dar aula de matemática. Como? E Ragu já pensou: como que eu vou aprender a ler estudando matemática? Hoje eu quero aprender a ler mais para poder ler. Só que quando Ragu baixou a cabeça para fazer a conta de matemática que o professor mandou, o professor viu o papel escondido dentro do turbante de Ragu. Nossa, Ragu tremeu de medo, gente, tremeu de medo. E aí o professor tirou o papel e... ó, o que é isso que você tem? O professor sabia ler? Você não pode acreditar nessas coisas.
Nós aqui na Índia acreditamos em outros deuses, nós acreditamos em outras coisas. Você não pode acreditar no que esses missionários vêm aqui contar, não. E ficou muito bravo, e Jacob ficou com muito medo e ficou muito triste. E o professor pegou o folheto do Ragu e jogou bem longe no cantinho da sala. E aí eles continuaram lá fazendo a tarefa de matemática. E Ragu ficou bem quietinho, esperando que todos os alunos acabassem a aula, porque ele queria que todo mundo fosse embora, que ele queria pegar o folheto dele de volta. E aí, quando todo mundo saiu da sala, o professor foi embora, Ragu foi lá no cantinho da sala e pegou o folheto dele de volta. E guardou. Na hora que ele estava guardando, o irmão dele chegou e fez: o que você está fazendo? O professor não quer que você pegue esse papel? Você não pode andar com isso? Nós não acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos que os nossos pais nos ensinaram. Mas Ragu queria muito conhecer mais sobre Jesus. E ele foi para casa, pegou o seu folheto, desamassou todinho e colocou de volta no seu turbante. Quando foi à noite, eles souberam que os missionários iam fazer uma apresentação na vila deles. O missionário ia passar uns filmes sobre Jesus, ia colocar umas fotos, eles saíram correndo e foram lá para meio da vila. E lá o missionário começou a contar, Passou slides, passou fotos, passou vídeo, tudo que ele tinha levado para falar do amor de Jesus. Coisas que Ragu e seu irmão nunca tinham ouvido falar antes. Que Jesus vivia no céu e que ele veio e ele nasceu numa manjedoura e que ele viveu entre nós e que ele salvou as pessoas e que ele curou as pessoas e que ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. E aí o missionário explicou que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados e explicou o que era pecado. E aí Ragu se lembrou que ele gostava de vez em quando roubar, como ele roubou a banana lá da feira, vocês lembram, né? E assim foi. Na hora de ir embora, o missionário pegou a caixinha de música, que eles cantaram a música lá, o do teclado, e falou para o ajudante dele: coloque minha caixa de música com muito cuidado, porque é da minha esposa e ela ama muito esse teclado. E eu tenho medo de na estrada a picape balançar e ela pular e a gente nunca mais encontrar. E aí Ragu ficou prestando atenção no que o missionário estava falando para o ajudante. Só que vocês lembram que Ragu ficou muito apaixonado por essa caixa de música. Ele queria muito para ele. E aí ele teve uma ideia com o irmão dele: quando o missionário der bobeira, a gente vai lá e vai pegar pra gente. Que coisa feia! Ele tinha acabado de ouvir que Jesus morreu pelos nossos pecados e que roubar era pecado. Mas ele de novo fez o que era errado. E aí, ele com o irmão pegaram a caixa. Eles tinham um esconderijo lá dentro da mata. E aí eles levaram a caixa de som, cobriram de folhas e esconderam lá. O missionário foi embora na sua picape e nem percebeu que não estava levando mais a caixa de música da sua esposa. E aí, de noite, quando ele estava dormindo, ele estava vigiando naquela noite com o irmão. Porque eles tomam conta, às vezes, para ver se algum bicho não vai comer as galinhas, se algum bicho não vai espantar os bichinhos deles. E aí, nessa noite que eles roubaram a caixa de som, ele e o irmão estavam de vigia na floresta. Mas ele ficava muito agoniado, porque ele tinha roubado a caixa. Mas ele escutou uma zoada estranha. E ele escutou dentro da floresta, dentro da mata, uma zoada estranha. Acordou o seu irmão e disse: eu estou ouvindo um bicho muito grande vindo aí. Não é só um porco, não. É um bicho muito grande. Meu Deus! E quando ele levantou a lamparina, que ele olhou assim para dentro do mato, era um tigre enorme, gigante. Ele ficou apavorado. Nossa, esse tigre vai acabar com as nossas coisas, esse tigre vai acabar com os nossos bichos, a gente precisa avisar o nosso pai. Só que ainda estava escuro, ainda estava de noite.
E aí ele teve que esperar amanhecer e saiu correndo para avisar o pai e que tinha um tigre. E na hora que ele estava contando para o pai, já chega um outro homem da vila dizendo: o tigre atacou o homem, um tigre atacou o homem, nós estamos em perigo, socorro, socorro, nós estamos em perigo, precisamos caçar esse tigre, precisamos tirar ele daqui. E ficou um alvoroço, e foi um alvoroço tão grande, o missionário escutou aquela zoada toda lá de onde ele estava e foi atrás do povo. O que está acontecendo? Encontrou com o Ragu. Oi, Ragu, meu amigo. O missionário já tinha ele como amigo. O que está acontecendo? E ele: nós temos que caçar o tigre, porque ele entrou na nossa aldeia e ele vai acabar com tudo, a gente está apavorado. E aí o missionário ensinou a ele a orar, pedir a Deus que ajudassem ele. E ali o missionário mais uma vez falou sobre Jesus, falou que Deus ama, falou que Deus tem todo o poder, que Ele é o único Deus que tem todo o poder. E aí Ragu, naquela tarde, entregou o seu coração ao Senhor Jesus. E o missionário perguntou se ele queria que Jesus entrasse no coração dele, queria que Jesus limpasse o coração dele. E ele recebeu Jesus no seu coração. E ele aceitou Jesus. E a primeira coisa que ele fez foi cortar aquela corda de proteção que ele tinha no pescoço. Ele disse: não, agora eu tenho uma proteção do Deus verdadeiro. Eu não preciso mais dessa corda de proteção que não protege nada. E aí naquela noite, o povo da aldeia teve a ideia de fazer uma armadilha. Pegaram carnes e botaram num buraco e fizeram uma armadilha para pegar o tigre. E Ragu fez parte também desse povo que ia lá ajudar. E enquanto estava todo mundo com medo, todo mundo apavorado, como é que vai ser, como é que vai ser, Ragu baixinho fez uma oração: Senhor Deus, assim como o missionário me ensinou, que o Senhor escuta as nossas orações, que o Senhor diz: clama a mim e eu vou te responder. Por favor, nos ajuda a pegar esse tigre. E de repente ele escutou uma zoada e ele gritou e ele conseguiu apontar a lanterna para o pai dele ver. Olha ali está ele. E eles conseguiram, colocar aquela flecha que faz dormir, para poder levar o tigre para longe de lá. E conseguiram pegar aquele tigre bravo, não é? Mas eles conseguiram. E Ragu ficou tão feliz e saiu correndo para contar ao povo da vila: nós conseguimos, estamos livres. No meio do caminho, ele encontrou com um missionário que estava indo embora. Só que o carro do missionário atolou numa lama. E aí o missionário fez: Ragu, me ajude, vai pedir a seu pai para ir buscar o touro, para nos puxar a picape, senão não vou conseguir ir embora daqui, eu preciso ir embora hoje, eu preciso viajar. E Ragu chamou o pai dele, e o pai dele pegou os touros lá e puxaram o carro. E na hora que eles conseguiram tirar, o missionário ficou tão feliz que disse: vamos fazer um culto aqui agradecendo a Deus, porque conseguimos pegar o tigre, porque deu tudo certo e porque meu carro saiu do atoleiro. Quando ele foi olhar atrás do carro, cadê a caixa preta de som? Nossa, o missionário ficou apavorado. Eita, a caixa preta de som, o teclado sumiu, minha esposa vai ficar muito triste. E Ragu ficou todo caladinho, morrendo de vergonha, porque ele sabia que ele tinha escondido. E ele: agora eu não posso voltar para procurar, eu preciso ir embora. E aí ele pediu: Ragu, promete para mim que você vai procurar a caixa preta da minha esposa, a caixa de música, e você vai levar lá na outra aldeia para a missionária Miriam e vai dar para ela, porque ela vai dar um jeito de mandar de volta para mim. E aí Ragu prometeu para ele, mas Ragu ficou tão triste, porque foi Ragu que tinha roubado. E Ragu naquela noite pede perdão a Deus, e Ragu diz a Deus que perdoasse e que Deus mais uma vez ouvisse a voz dele e pedisse para que ele ajudasse ele a levar a caixa de som, de música para a esposa. E aí no outro dia ele disse: eu mesmo vou levar. Pegou lá no esconderijo a caixa de som, botou em cima, chamou o seu irmão e disse: vamos levar lá na outra vila, vamos levar, eu vou devolver, eu errei, eu pequei, Deus
me ensinou que isso é errado. Aí ele chamou seu irmão e disse: nós vamos devolver, eu estou muito triste, o que eu fiz é muito errado. E ele já começou a falar de Jesus para o irmão dele, que a gente só tem um Deus único e verdadeiro, que nos ama, e o que eu fiz foi errado. E aí eles decidiram, pegaram a caixa, colocaram em cima da carroça do boi e saíram para aproveitar o que o pai de Ragu mandou eles comprarem lenha lá na outra vila, e eles foram. E quando chegaram lá na outra vila, ele achava que o missionário estava lá. E procurou e disseram: ele já foi embora. Ele foi embora com a família dele, ele não está mais aqui. Nossa, criança, como ele ficou triste. Como ele permitiu isso? Ele tirou a caixa de som, de tocar que o missionário usava nos cultos que ele fazia. E agora ele tinha ido embora. E a esposa dele também foi embora, achando que tinha perdido para sempre. Mas aí ele lembrou que o missionário mandou procurar a missionária Maria para entregar para ela. E ele saiu pela vila inteira procurando ela, até que ele encontrou uma senhorinha muito simpática. E aí ele começou a conversar, e aí ela foi logo dando um outro folheto para ele. E ele tirou de dentro do seu topete aquele folheto que ele tinha, e ela falou: como seu folheto está acabadinho, não é? Que ele tinha sido amassado, jogado fora, vivia na cabeça dele, né? Devia estar meio acabadinho. E aí ela disse: eu vou dar um novo para você. E aí ela deu um novo folheto para ele, e além de dar um novo folheto para ele, ela ensinou a ele algumas palavras daquele folheto. Ensinou para ele a orar, ensinou para ele o que estava escrito, e ele foi aprendendo devagarzinho. E aí ele, com muita vergonha, ele pegou e contou para ela: missionária, o missionário, quando estava aqui, ele pediu para mim procurar a caixa de som que é da esposa dele. E ela perguntou: você encontrou? Aí ele baixou a cabeça e disse: não, eu que roubei. Eu roubei, mas eu estou arrependido e eu vim trazer de volta. E ele falou para mim que eu posso entregar a você. Aí ela olhou para ele e fez: o missionário está muito longe daqui. Eles foram embora porque ele ficou muito doente. E aí ele teve que ir para a capital, e depois ele teve que ir de volta para a terra dele. E lá ele foi para o céu. Ele ficou muito doente e foi encontrar com Jesus. Nossa, como Ragu ficou triste. Meu Deus, e agora? E aí a missionária: não fique triste, porque ele está lá no céu. O céu é o melhor lugar do mundo. Ele estava aqui, ele fez a obra de Deus, ele falou do amor de Jesus, ele fez a parte dele. E agora Deus chamou ele para o céu. E ele ficou triste. Ela fez: para você não ficar triste, eu vou lhe dar uma foto, um retratinho do missionário. E ele pegou aquele retratinho, e aí ele fez: mas e agora? Eu queria ter entregue a caixa que eu roubei, eu queria pedir desculpa. Aí ela fez: não fique triste não, meu filho, não fique triste. A esposa do missionário vai voltar em poucos dias. Ela foi, cuidar dele, mas já que ele foi para o céu, ela vai voltar para continuar ensinando as pessoas aqui da Índia sobre Jesus. E Ragu ficou tão feliz, ela disse: pode guardar aqui a caixa de som, porque logo, logo você vai poder entregar para a esposa do missionário. E Ragu ficou muito feliz, porque mesmo ele tendo errado, ele aprendeu que Deus é o único Deus. Ele aprendeu que Deus ouve as nossas orações. Ele aprendeu que quando ele faz uma coisa errada, ele pode pedir perdão e ser perdoado. E mesmo que aquela coisa errada que deu muito errado, porque ele achou que nunca mais ia poder devolver a caixa, Deus sempre tem o seu jeito. E mesmo ele ficando triste, sabendo que o missionário tinha ido para o céu é o melhor lugar. Mesmo que as pessoas que a gente ama vá para o céu, a gente tem que saber que eles estão no melhor lugar.
e que um dia todo mundo vai se reunir mais uma vez. E Ragu prometeu para a missionária que ia se esforçar, aprender a ler e que ele ia ser igual aquele missionário. Ele ia sair pela Índia falando do que era, quem era o verdadeiro Deus, que não era adorar outros deuses, que não era adorar animal, era adorar o Deus vivo e verdadeiro que ouve as nossas orações. E o versículo que ele aprendeu está em Jeremias, que diz: clama a mim e responder-te-ei. Que bom, crianças, que vocês ficaram até aqui, até o finzinho da nossa aula. Que Deus abençoe e orem por essas crianças que moram na Índia, que moram na China, que moram na Coreia do Norte, que precisam ouvir do amor de Deus. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Tia ama muito e está com muita saudade. Até a próxima!